Olá, aqui é a Cida Pesquisadora e esse é meu avatar. Estou aqui para mostrar para vocês um projeto que tem por objetivo transformar textos acadêmicos em outra linguagem, uma linguagem mais dinâmica, uma linguagem animada, de animação digital, que possamos compreender melhor os conceitos que foram dados. O texto que trabalharemos hoje se chama O Ator Atuado, A Ovelha de Cúmbria em 2001, dos autores LOL e MOL, do ano de 2008. Esse texto nos ajudará na compreensão da teoria do ator-rede e seus componentes. Vamos lá? Nossa história se passa na região de Cúmbria, na Inglaterra, e tem como pano de fundo um surto de febre aftosa que atingiu fortemente a criação de ovelhas, muito importante para a economia local no ano de 2001. Os primeiros casos de infecção foram percebidos pelos fazendeiros, que rapidamente solicitaram a ajuda dos veterinários. Os veterinários, por sua vez, realizaram exames laboratoriais como de sangue e de mucosa nos rebanhos. Sendo as ovelhas os hospedeiros principais do vírus, em caso emergencial, o protocolo adotado foi sacrificar as ovelhas doentes o mais rápido possível. O assunto vai ganhando proporções maiores e chega até Londres, capital do país, e se torna pauta política do governo, já que começa a afetar as movimentações de exportação e importação. Nesse momento, os epidemiologistas são chamados a intervir e a pensar soluções para o caso. Orientam separar o rebanho infectado do rebanho sadio. No entanto, mesmo com essa intervenção, a febre aftosa persistia. Com o avanço da doença, os epidemiologistas sugerem, então, que os rebanhos infectados sejam sacrificados. Essa notícia foi recebida com muita resistência pelos fazendeiros. Muitos não quiseram sacrificar os seus rebanhos. Muitas ovelhas eram de criação, campeãs de competição ou de rebanhos de longas gerações das famílias. Diante desse impasse, o governo chama os economistas para auxiliar na situação. Como solução, os economistas propuseram a adoção de um auxílio financeiro aos fazendeiros que aderissem à ideia e sacrificassem os animais doentes. Assim, muitos fazendeiros sacrificaram seus rebanhos. No entanto, uma controvérsia acontece. Percebe-se que alguns fazendeiros estavam matando as ovelhas sadias. Para muitos, com o auxílio financeiro, a ovelha morta se tornara mais rentável do que o animal vivo. Por sua vez, a adesão da renda de auxílio aos fazendeiros interferiu nas exportações e importações da região. Além disso, Cúmbria era uma região turística, conhecida pelos seus vales e sua natureza bucólica. Porém, o surto da febre aftosa e a morte em massa das ovelhas também alterou essa paisagem. As ovelhas que antes se alimentavam do pasto, mantendo o terreno bonito e a paisagem bucólica e romântica, quase não existiam mais. Cúmbria perdia, assim, a sua maior atração turística. Nessa história, as ovelhas são elementos não humanos, correto? Porém, vimos o quanto elas interferem na ação humana e o quanto interferem em outros elementos. Podemos dizer, então, que a ovelha é um actante em cada personagem nesta história. A ovelha do fazendeiro, a ovelha do veterinário, a ovelha da epidemiologia, a ovelha do governo, a ovelha da economia, a ovelha da cultura e do turismo e a ovelha da importação e da exportação. Cada uma delas possui interesses específicos. Da mesma forma, vimos a existência de controvérsias. Assim, podemos visualizar a conformação do que chamamos de rede sociotécnica, composta por suas influências, interesses, pontes e controvérsias, mapeando a rede de relações de interagência entre humanos e não humanos.